Faça parte da família Clube de Arte. Pelo valor de R$ 18,00, você vai receber mensalmente no seu lar DVDs com seminários e entrevistas com temas atuais, apresentações musicais produzidas pelos trabalhadores da arte espírita, documentários com registro da vida e obra de benfeitores da humanidade e muito mais. Associe-se agora e além do brinde do mês, você vai receber gratuitamente um brinde extra, o DVD Conexões Ocultas. Esta obra apresenta as considerações do professor César Reis, Sérgio Aleixo, Maria Elizabeth e Cristina Delu sobre o relacionamento do mundo físico com o mundo espiritual. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Em todas as épocas da humanidade, o homem passou por mudanças físicas e psicológicas influenciadas principalmente pela vida em sociedade. O desenvolvimento intelectual, o avanço da tecnologia e da modernização, desvinculados do desenvolvimento moral, estimularam as competições, a ambição exagerada e a busca constante por recursos financeiros, fama e sucesso. O desenvolvimento profissional e social tornou-se prioridade em detrimento do crescimento espiritual. Na visão espírita, a conquista da espiritualidade se apresenta como condição indispensável para a formação do homem de bem. Quais são as características de um homem de bem? O que fazer para se tornar um homem de bem? Como viver no mundo como agente do bem? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o professor César Reis. Ele é escritor e expositor espírita e também presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Professor César Reis, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar sobre o homem de bem. Quais as características deste homem de bem? Isso é vital na doutrina espírita, né? A doutrina espírita tem um propósito. Não é mais um conjunto de ideias brilhantes, bonitas, para ficarem na biblioteca das pessoas ou para a gente achar que é interessante. Na verdade, isso é uma mensagem de renovação. O homem, quando entra para o espiritismo, deve estar numa posição. E ao longo do seu processo de aquisição dos padrões espíritas de viver, ele vai chegando a outras situações, a outras posições. Então há uma transição do estágio inicial para um estágio final. Esse estágio final seria o homem ser plenamente homem de bem, ou seja, a criatura que cumpre a lei do amor, da justiça e da caridade. Cumpre isso integralmente. Eu diria assim, os espíritos superiores vivem em estágios de homem de bem. Eles são permanentemente seres do bem. Nós estamos aprendendo bem. É uma trajetória, é um processo que vai levar muito e muito tempo. A doutrina espírita nos coloca assim, eu diria assim, 3 bandeiras que seriam de que maneira você se transforma no homem do bem, né? A primeira bandeira é trabalho, solidariedade, tolerância. Quer dizer, essa leitura muito especial do trabalho que a doutrina espírita coloca, né? A solidariedade, ou seja, você estabelecer um vínculo efetivo com todas as pessoas. E a tolerância significa aceitar as diferenças. Ou seja, como diz o Maturana, um biólogo chileno, observar o outro e aceitá-lo como um legítimo outro. É isso que é ser tolerante, né? Quer dizer, isso é uma lição de vida. Ou seja, você trabalha como uma obrigação moral, uma lei moral.
É o seu espírito que produz isso, né? Procurar o bem. Você se solidariza com todos, você se integra no todo. E você respeita o outro como o outro é. Então essa é a primeira bandeira do Espiritismo e que tem que ficar vincada no nosso coração, vinculada à nossa maneira de ser. Quando você começa a pensar e a viver assim, você está começando a se transformar no homem de bem, né? O outro esforço, a outra bandeira é a da reforma íntima. O verdadeiro espírita reconhece-se, né, pelos esforços que faz, aquela história que nós todos conhecemos. Então isso tem que ser um propósito. Reforma íntima, quer dizer, quando eu reformo a minha casa, porque ela está em mau estado, precisa pintar aqui, trocar uma janela ali, como é que eu reformo o meu espírito? Porque ele está em mau estado, né? Então precisa trocar um vício aqui, uma coisa ruim do outro lado, trocar, é isso. Essa que é a reforma íntima. Ou seja, fazer uma autoavaliação, quais são as minhas deficiências, quais são as minhas dificuldades, e fazer um esforço sincero para fazer a faxina, né? Fazer a arrumação do nosso ser. E finalmente, a terceira bandeira que tem que ficar crivada no nosso coração é a prática da caridade. O Espiritismo se baseia nisso. Fora da caridade não há salvação. Então eu diria, qual é essa leitura da caridade, né? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. É querer o bem do próximo. É tornar-se doce por dentro e aceitar as diferenças. Quando o perdonar significa exatamente se entregar, se oferecer ao outro. Não é meramente um perdão de boca, de lábios, mas é uma entrega, uma doação. É dar mais, perdonar, dar mais. Então veja, aí está uma receita, né? Se é que a gente pode falar assim, uma receita do processo de transformação do homem ruim que eu sou hoje no homem de bem que eu pretendo ser no futuro, se Deus quiser. Ou seja, trabalho, solidariedade e tolerância, né? Colocar isso na minha vida. Um esforço efetivo de transformação interior, reforma íntima, e a prática diuturna da caridade. É uma receita difícil. Não é qualquer mestre cuca que consegue arrumar isso muito bem, não. Mas é um desafio, tem que ser um propósito, uma disposição. Certamente, nós não somos hoje homens de bem. A humanidade, de maneira geral, pelo menos eu em particular, certamente não somos homens de bem. Mas somos passíveis de nos transformar em homens de bem. Aliás, nós somos destinados a sermos homens de bem. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai mostrando como se fosse numa escadinha. A gente vai subindo a escada, desde a condição de sermos misericordiosos, de sermos aflitos, até que nós sejamos puros de coração. Esse é o limite superior da progressão evolutiva, é o puro de coração. Qual é o prêmio, o presente? São aqueles que verão a Deus. Isso, obviamente, não significa ver a Deus com olhos físicos, porque não é esse o significado da divindade. Mas é uma integração, é uma aproximação tão grande das condições da divindade que nós passaremos a ser como deuses. Ver a Deus é essa similitude da criatura que avança decisivamente em direção ao Criador. A grande integração criatura-criador é o homem de bem. É essa criatura que vive o padrão da divindade. Então, esse processo significa exercitar esse padrão da divindade desde já. É claro que eu não consigo, né? Eu não consigo ser o tempo todo bom pensamento, bom sentimento, emoção equilibrada, tolerância integral. Não consigo, porque ainda sou muito atrasado, né? Mas é preciso ter essa percepção. E é preciso que nós nos esforcemos para isso. Como é que se adquire esses valores? Com hábitos físicos, hábitos mentais, hábitos morais e hábitos espirituais. A questão do hábito, a palavra é sábia, né? É você repetir, é a habitualidade, repetir sempre. Escovar os dentes vira um hábito, né? Fazer oração vira um hábito, fazer o bem vira um hábito, fazer caridade vira um hábito. No início até é um pouco difícil, mas depois a gente acaba integrando. Com o tempo você se integra nisso e passa a ser uma coisa, como eu disse, os espíritos superiores, por hábito, praticam a caridade. Vivem em estado de caridade. Bezerra, né? Chico Xavier e Emmanuel são espíritos que vivem em estado de caridade. Nós, para chegarmos lá, temos que começar. Nós não somos capazes de fazer aquela grande caridade, né? Em qualidade, em tamanho, não somos capazes. A gente faz a pequenininha. Vai começando um bom pensamentozinho aqui, uma palavra amiga ali, um sorriso de paz adiante, um gesto de carinho. É isso, acostumando a criatura a acostumar-se com o bem. Porque milenarmente, como você inclusive falou na abertura, nós nos acostumamos com o que nega o bem.
O orgulho, a vaidade, a ambição, o dinheiro, a posição, o prestígio, a fama, isso tudo alimenta o nosso ego, né? E nos afasta do homem de bem. Na verdade, nós podemos ser homens de bem usando toda a estrutura material que existe, né? E usando isso para que o bem funcione. Na verdade, hoje nós não fazemos assim. Nós resolvemos muito bem essas questões intelectuais, né? E fizemos bombas, destruímos a humanidade. No futuro, quando o homem de bem se assenhorear das pessoas, vamos usar a nossa competência intelectual, as nossas habilidades, para construir uma sociedade melhor. Mas isso já é do domínio do homem de bem. E aí nós estamos melhorando, né? Porque já hoje muita gente fazendo esse discurso, muita gente pregando a unidade entre os povos, muita gente pregando a solidariedade, muitos organismos voltados para hospitais, né, para o atendimento à necessidade na África, na Ásia, no Brasil, na humanidade inteira. Quer dizer, o homem de bem está chegando, graças a Deus. Eu acho que se nós resolvemos no final do século XX esses grandes problemas da inteligência, né, e agora, no final do século XXI, esse problema da convivência serão equacionados. E isso passa efetivamente pelo trabalho, pela solidariedade, pela tolerância, pela reforma íntima e pela prática diuturna da caridade. Esse é o processo de transformação, que vai chegando a pouco e pouco a cada um de nós e depois vai envolver o todo em que nós fazemos parte. O senhor falou ainda há pouco do Dr. Bezerra de Menezes, de Chico Xavier. Fale-nos um pouco a respeito desses ícones, desses homens de bem. Pois é, existem homens de bem que acabam muito conhecidos. Gandhi é certamente um homem de bem, né, que se entregou. O Dr. Albert Schweitzer, homem de bem, né, que se entregou. A Madre Teresa de Calcutá. E eu estou falando até de propósito, porque Gandhi não era cristão, né? O Albert Schweitzer era evangélico e a Madre Teresa era católica. O homem de bem não é da religião A, B ou C, o homem de bem é da religião de Deus. Deus é o amor, né? As religiões nós até separamos as pessoas, mas não é isso. A doutrina espírita, nesse sentido, é muito universal, né? Nós somos irmãos e nós, independente das nossas crenças, nós podemos e devemos praticar o bem. Então são grandes almas, né? Chico Xavier é um ícone do bem, né? Um homem chamado amor. As pessoas se aproximavam dele e sentiam aquela presença, né, generosa, as pessoas se sentiam pacificadas. Muitas pessoas tinham vontade de chorar quando se aproximavam do Chico. Era aquela pressão de generosidade, de amor, uma coisa impressionante. Dr. Bezerra, quando ele se manifesta, as pessoas percebem que o clima muda, o ambiente espiritual muda a sua volta, né? Mas há outras pessoas que nem são conhecidas e que andam pelas ruas das pequenas e das grandes cidades fazendo bem. São anjos da caridade. Alguns aparecem, inclusive, na codificação, né? São criaturas desconhecidas do grande público, mas que se dedicam. Me entusiasma muito aquela história daquela mulher que levava a filha, né, para ver os necessitados, que ia chegar o dia dela, e ela ia fazer isso também, né? Faz parte da codificação. Então, uma infinidade de pessoas, digamos assim, que estão aplainando os caminhos. Eu digo, essas grandes almas são grandes saltos do bem, mas para convocar nossa atenção. Mas eu acho que há uma infinidade de pessoas que estão aplainando a estrada do bem para muitas pessoas. A gente vê no dia a dia, pessoas que se dedicam, são anônimas, fazendo a sopa dos pobres, fazendo curativo nos pobres, fazendo oração, grupo de oração, e em todas as religiões. Pessoas que estão subindo o morro, ajudando os adolescentes a vencer o problema das drogas, né? São anônimos. São homens que estão se transformando em seres do bem. Então, não precisa de nada muito grandioso, tipo Dr. Bezerra, Chico Xavier, Zico, Gandhi, mas é o esforço nosso de cada dia. Como é que essas criaturas chegaram lá? Pelo esforço de cada dia, pela habitualidade no bem, né? Graças a Deus, em toda a parte no mundo, e nós temos viajado um bocado pelo mundo, há essa intenção do bem. Há muitas pessoas se sentindo mobilizadas pelo bem, né? E pessoas de todos os níveis, intelectuais, sociais, financeiros, em todas as posições. O pulsar do bem está ficando cada vez mais franco, mais claro para uma multidão de pessoas. Parece que há um esforço da espiritualidade, né? Em que esse imã que atrai as criaturas para o bem está funcionando cada vez mais e cada vez melhor. Nós estamos percebendo isso. Está mudando o mundo. E o mundo vai mudar rapidamente, na medida em que essas coisas tomem conta do coração das pessoas.
Mas, como disse, nós que somos aprendizes disso, vamos começar o nosso processo. Trabalho, solidariedade, tolerância, reforma íntima, prática da caridade. Que não seja de primeira qualidade, mas que a gente comece a fazer. Né? Comece a fazer, porque um dia nós chegaremos lá. Esse é o processo. O senhor nos trouxe vários exemplos de homens de bem ligados a várias religiões. A religião é importante? Certamente. Né? Nesse sentido, né? A religião fala a religiosidade das pessoas. O mais importante que a religião é a religiosidade. E qual é a diferença? Sim, a religião tem uma formatação. Né? Então a pessoa é católica, é espírita, é protestante, é hindu, há um formato, há uma codificação, há uma organização, digamos, uma institucionalização. Essa é a visão. A religiosidade é uma coisa da essência da pessoa. Ou seja, como nós somos deuses, esse Deus que é a nossa realidade profunda está imantado ao Deus de tudo e de todos. Está sendo atraído por esse Deus. É isso que é a religiosidade. Ou seja, em que medida eu permito que essa imantação funcione realmente em mim? Ou seja, em que medida eu me sinto puxado para Deus e eu não ofereço resistência, eu vou. Sabe? Isso é religiosidade. Por exemplo, nós chegamos na beira da praia e vemos o nascer do sol. As cores, as luzes, o barulho das ondas, né? Os pássaros começam a voar, as nuvens. Isso me enternece, isso me faz um bem, me dá uma vontade imensa, assim, que dia lindo, graças a Deus. Olha, isso é religiosidade. Isso não precisa ser da religião A, B, C, ou D, ou até nenhuma religião, mas esse impulso que nos convoca à harmonia é um impulso de religiosidade, diferente da religião. Entendeu? A religião, como eu disse, é uma formatação, uma organização. Mas as religiões são muito importantes, são indispensáveis, porque as pessoas se enquadram naquela formatação. E aquilo é um processo, é uma alavanca poderosa, porque é aquilo onde a pessoa se enquadra que ajuda a pessoa a ser puxada para que exercite a sua espiritualidade profunda, a sua religiosidade essencial. A religião, o grande fator da religião é esse, ajuda as pessoas a praticarem a sua religiosidade essencial. Esse é o processo. Agora, as pessoas que seguem as religiões, elas precisam se afastar das questões do mundo? Ao contrário, né? Ao contrário. Nós temos que ser homens no mundo. Nós temos que tomar cuidado para não sermos homens dominados pelo mundo, homens do mundo. Porque o mundo é o século, é o costume, essas coisas que são adotadas por pessoas muitas vezes equivocadas, por pessoas muitas vezes muito endinheiradas, por nações muito poderosas, que ainda se valem daquelas coisas do passado. Né? Então, se nós somos obrigados a conviver com isso, vamos olhar isso com o respeito que devemos ter por todas as coisas, mas sem sermos tomados por essas coisas. A religiosidade nossa nos cria um padrão existencial, um padrão comportamental, um padrão moral, um padrão ético. Mesmo vivendo no mundo com as suas complicações, nós não temos que mudar os nossos padrões. Isso me lembra muito uma historinha muito interessante de uma pessoa que estava preocupada com essas coisas do mundo. Então o mestre pegou uma moeda de ouro e jogou na lama que estava ali. E disse assim, pegue ali aquela moeda. Essa moeda virou de lama, ela continua sendo de ouro. Então ela está lançada ali nessas dificuldades todas, mas a sua essência permaneceu intangível. É mais ou menos essa história, né? Nós somos homens no mundo, muitas vezes tendo que conviver com coisas enlameadoras, né, que o mundo oferece. Mas não temos que deixar que essa lama tome conta da nossa essência. Suas palavras finais, professor. Essa é uma questão fundamental, porque o Espiritismo é uma doutrina prática, uma filosofia prática. Como dissemos, não é alguma coisa para a gente achar bonito, para a gente achar correto, o raciocínio lógico, perfeito. É tudo isso, mas não é só isso. É uma mensagem de vida, experimentar a vida. Na verdade, nós fomos criados para a luz. Fomos criados não para a desgraça, para o sofrimento, para a devassidão, para a maldade, nós fomos criados para o bem. Nós fomos criados para o amor na sua integralidade. Fomos criados para a paz, para a felicidade, para a harmonia. Agora, o homem de bem é aquela criatura que se esforça diuturnamente para que essas coisas sejam a sua realidade profunda, que elas possam estar nesse estado de homem de bem sem fazer nenhum esforço, seja uma coisa natural.
para isso veio a doutrina espírita. Obrigada, professor, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço.